Você sabia que o valor que o INSS arrecada hoje não é suficiente para pagar todos os aposentados, pensionistas, entre outros beneficiários? E se eu te falar que as coisas tendem a piorar? E todas as medidas e tentativas de resolver essa situação só vai prejudicar quem trabalhou a vida inteira e agora quer um merecido descanso. No vídeo de hoje vou te explicar essa bomba relógio chamada INSS. Vou te mostrar por que, mesmo assim, a grande maioria dos brasileiros precisam contribuir com a Previdência. E, por fim, vou te falar o quanto você precisa ter investido no banco para não depender do INSS. Para quem não me conhece, eu sou o John Leno Mello e esse é o canal Tech Finanças. Para você entender o tamanho do problema, vamos visualizar a pirâmide populacional do ano de 1950. Do lado esquerdo estão os homens e no direito as mulheres. No topo da pirâmide estão os idosos que dependem da aposentadoria. Vamos fazer o corte em 55 anos acima. Já te explico por quê. No meio temos os trabalhadores, as pessoas que contribuem com a Previdência. E na base da pirâmide estão os nossos jovens, nossas crianças e bebês. Agora vem cá. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que quem paga o salário dos aposentados, pensionistas e demais beneficiários do INSS são os contribuintes da Previdência? Ou seja, a galera que está no meio da pirâmide é responsável por contribuir, fazendo com que o INSS tenha dinheiro para pagar todos que estão no topo. Em 1950, o número de pessoas no meio da pirâmide era suficiente para bancar os idosos do topo. Excelente! Vejam agora a pirâmide de 2022. Esses números são oficiais e divulgados pelo IBGE, ok? Com um olhar atento, observamos que a porcentagem de pessoas no meio da pirâmide aumentou. Apenas a faixa etária de 20 a 24 anos diminuiu. Agora, observe o topo. O número de pessoas com mais de 55 anos que podem já estar aposentadas também apresentou um aumento considerável. Você pode estar dizendo, as pessoas não se aposentam com 55 anos. Bom, deixa eu te explicar isso. Em 2019, tivemos uma reforma na Previdência. As regras eram as seguintes. Homens deveriam ter 65 anos de idade ou 35 anos de contribuição com a Previdência para poder se aposentar. Já as mulheres com 60 anos de idade ou 30 anos de contribuição já poderiam solicitar aposentadoria junto ao INSS. Diante dessas regras, ainda com 54, 55 anos ou até menos, homens e mulheres que começaram a trabalhar cedo já atingiam o tempo de contribuição exigido e se aposentavam. Então, em 2019, com a reforma, as regras mudaram. A aposentadoria apenas por tempo de contribuição deixou de existir e foi implementada a idade mínima para o aposento, sendo 65 para homens e 62 para mulheres. Regras de transição foram criadas para suavizar e impactar menos as pessoas que já estavam perto de atingir os requisitos antigos. As regras para a aposentadoria de militares continuam facilitadas. Dito isto, podemos afirmar que ainda hoje é comum ver pessoas com 55 anos ou menos que já estão aposentadas. Voltando à nossa pirâmide de 2022, mesmo com o aumento da quantidade de pessoas que contribuem com o INSS, os valores arrecadados não são suficientes para pagar todos os benefícios, tendo em vista que a quantidade de pessoas que recebem também aumentou consideravelmente. Dessa forma, o INSS tem mais valores a pagar que a receber, sendo necessário recorrer ao governo para completar os pagamentos, gerando o famoso rombo da Previdência. Em 2023, o rombo da Previdência foi superior a 300 bilhões de reais. Em 2024, já se sabe que esse número será maior.
Agora vejam comigo uma projeção para 2050, daqui a 35 anos. O gráfico mostra que a quantidade de aposentados vai aumentar e a quantidade de pessoas que contribuem vai diminuir. Não precisa ser um especialista para entender que esse negócio não vai dar certo. Sem dúvida, uma nova reforma da Previdência está vindo aí. E digo mais, o valor pago para cada aposentado também vai passar por mudanças. Guardando os devidos juros e correções, beneficiários do INSS vão receber cada vez menos. E não se surpreenda se surgir aposentadorias que paguem menos que um salário mínimo. Se você tem menos de 40 anos ou um pouco mais e pensa que vai se aposentar no INSS com um salário digno dos seus esforços para poder curtir sua velhice tranquilo, lamento, meu amiguinho, mas isso não vai acontecer. Talvez você esteja dizendo, não vou contribuir com o INSS nunca mais, mas se você trabalha de carteira assinada ou se é um microempreendedor individual, por exemplo, sua contribuição é obrigatória. No caso de carteira assinada, o valor nem chega na sua mão, é descontado do seu salário e pronto. Além disso, o INSS não é só aposentadoria, existem outros benefícios como auxílio-doença, por exemplo. Se você é um chefe de família ou mora sozinho e sua renda depende do seu trabalho, não é bom nem pensar na possibilidade de precisar desse auxílio e não ter direito por não estar contribuindo com o INSS. Mesmo que você seja autônomo e não tenha obrigação de contribuir, se o seu salário mensal depende do trabalho que você realiza no dia a dia, meu conselho é: contribua com o INSS. Não pense somente no futuro. Pense no agora também. Para finalizar nosso vídeo com chave de ouro, vou responder uma pergunta que milhares de brasileiros têm feito. Quanto dinheiro é preciso ter no banco, investido, para viver de rendimentos e não depender do INSS? Bom, depende de qual salário é suficiente para você. Na última pesquisa do IBGE sobre a pirâmide salarial no Brasil, foi revelado que 90% dos brasileiros ganham menos de R$ 3.500 por mês. Então, se o seu salário é superior a R$ 3.500, considere-se um privilegiado. Dito isto, para ter um salário de R$ 5.000, você precisaria ter aproximadamente R$ 560 mil investidos em um CDI que pague 100%. Para ter uma renda de R$ 4.000, aproximadamente R$ 450 mil são suficientes. Ter toda essa quantia no banco parece algo de outro mundo para você? Pois é. Considerando que estamos no Brasil, juntar todo esse valor não é fácil mesmo, mas saiba que investimento começa a dar bons resultados depois do primeiro ano. Se você não quer depender do INSS no futuro, faz o seguinte: crie uma dívida com você mesmo, com o você do futuro, sabe? Faça aplicações de forma recorrente, todos os meses. Devemos viver um dia de cada vez. Aliás, o amanhã não nos pertence, mas não é por isso que devemos gastar tudo que ganhamos sem um mínimo de planejamento. Considere que você tenha até os 65 anos para juntar tudo que precisa e viver dos investimentos. Se você tem 35 anos de idade, por exemplo, você tem mais 30 anos para trabalhar e juntar tudo que precisa e não depender do INSS. Bom, meu amiguinho, é isso. Deixa eu te pedir uma coisa. Se inscreva no canal, deixa um like, deixa um comentário. Valeu, gente. Forte abraço. Fui!